Gravando, pessoal. Boa tarde a todos, então. Dia 16 de março de 2021, aula de treinamento físico. Hoje nós vamos falar sobre força máxima, métodos de treinamento de força máxima, com o Giovanni. Giovanni, deixa eu liberar aqui para ti o compartilhamento. Feito, Carreto, cara, tudo contigo aí. Beleza, vou espelhar aqui. Vocês já estão conseguindo ver minha tela? Tá carregando ainda. Agora foi. Ah, acho que eu não compartilhei com o áudio junto. O áudio. Aí tira o compartilhamento e volta a botar. Uhum. Ah, não, já vi. Acho que agora foi. Todo mundo vendo aqui? Agora tudo certo. Boa tarde, gente. Meu nome é Giovanni Rímulo Brito e dando continuidade, então, às apresentações feitas na disciplina de treinamento físico, ministrada pelo professor Dr. Leonardo Tartaruga, hoje eu irei apresentar os métodos de força. Epa! Vou botar de novo, que acho que é da minha internet mesmo. Relacionados à força máxima. Boa tarde, gente. Meu nome é Giovanni Rímulo Brito e dando continuidade, então, às apresentações feitas na disciplina de treinamento físico, ministrada pelo professor Dr. Leonardo Tartaruga, hoje eu irei apresentar os métodos de força relacionados à força máxima. Fazendo, então, uma breve introdução, inicialmente, o conceito de força dentro do âmbito do treinamento está relacionado com a capacidade máxima do sistema neuromuscular de se opor a uma resistência, vencendo-a, sendo vencida ou sustentando-a. Analisando isso de maneira prática, essa relação com a resistência está diretamente ligada a momentos onde há contração muscular concêntrica, excêntrica e isométrica dentro do treinamento. A força, então, ela pode ser dividida, caracterizada em três diferentes tipos de manifestação, que proporcionam três diferentes tipos de treinamento: de força rápida, força máxima e força de resistência. Na apresentação de hoje, então, eu irei abordar a força máxima. Essa pode, então, ser caracterizada, definida, como a maior força na qual o sistema neuromuscular consegue produzir ao longo de uma contração voluntária máxima. E a força máxima ela pode ser trabalhada, treinada, desenvolvida a partir de métodos de treinamento adequados. Começando a apresentá-los, então, a partir dos modelos de treinamento, o primeiro que eu trago aqui é o modelo de treinamento isométrico, o qual se caracteriza por uma contração muscular contra a resistência sem o movimento articular. Ou seja, o exercício acontece com o indivíduo fazendo uma contração muscular, porém sem se mexer. Essa resistência ela pode ser oferecida ou por um grupo muscular antagonista ou até mesmo por um objeto imóvel. Por contrapartida, esse modelo de treinamento ele apresenta algumas limitações. Dentre elas, em relação aos ângulos, visto que, por ser um exercício sem movimento, a sua execução depende sempre do mesmo ângulo. Isso limita a participação e a ativação de algumas musculaturas. Outro fator limitante a esse modelo de treinamento é o fato da sua pouca transferência para o desempenho, ou seja, é um modelo de treino muito pouco específico quando em relação a esportes e ao treinamento de atletas de alto rendimento. Com relação aos treinamentos dinâmicos, o primeiro que eu apresento aqui é o treinamento dinâmico de resistência variável, onde há movimento articular, e nesse modelo de treinamento geralmente são utilizados pesos livres. O peso é sempre constante, porém a resistência varia. Isso devido ao fato de que o torque externo varia ao longo da execução do movimento, conforme a variação do ângulo articular de sua execução.
Já o treinamento dinâmico de resistência constante, ele geralmente utiliza equipamentos com polias, como esse mostrado na figura ao lado, tendo o intuito de tornar a resistência o mais constante possível, ou seja, tornar a resistência o mais igual ao longo de toda a execução do movimento dentro do exercício. Os treinamentos dinâmicos de resistência variável e constante têm sim diferenças em relação à resistência, porém, na literatura não há evidências a respeito de superioridade entre algum desses modelos de treinamento dinâmico. Todos esses exemplos de exercícios e modelos de treinamento apresentados anteriormente fazem relação ao treinamento de força de maneira geral. Porém, quando queremos relacionar e observar o desempenho dele em relação à força máxima, esses modelos de treinamento devem ser executados de maneira ideal e também sempre com uma carga ideal para cada indivíduo que está treinando. Dessa forma, é importante levar em consideração que, diferentemente da ideia e da imagem que muitas pessoas tinham antigamente de que o ganho de força estava associado ao crescimento de massa muscular, a literatura mostra que o ganho de força não está associado somente à hipertrofia, visto que indivíduos destreinados ou iniciantes na musculação, por exemplo, que começam a treinar visando o desenvolvimento de força máxima, tem sim inicialmente uma evolução em relação à sua força, porém inicialmente só em aspectos neurais. Depois, seguindo a sua rotina de treinamento, depois de aproximadamente 8 semanas, aí sim esse desempenho de força, quando se mantém o treinamento, esse desempenho da força irá crescer diretamente ligado com a hipertrofia. Com relação às cargas de treino, então, para indivíduos destreinados, a literatura mostra que cargas leves que é necessário somente cargas leves, de em torno de 50% a 60% de 1 RM, para já promover melhoras significativas em relação ao ganho de força máxima. Indivíduos moderadamente treinados, que são aqueles que já têm alguma familiarização com o treinamento, mas ainda são de certa forma iniciantes, é recomendado que se mantenham cargas leves, porém com progressão, conforme a evolução e o desenvolvimento desse aluno, desse indivíduo. Mas como o foco do treinamento é o desenvolvimento de força máxima, sempre respeitando um limite de no máximo 15 repetições, aconselhando-se que até mesmo menos, de 8 a 12 repetições. E aqueles indivíduos altamente treinados, somente cargas muito altas irão promover adaptações em relação ao desenvolvimento de força máxima. Então, estamos falando de cargas em torno de 80% a 90% de 1 RM, que por consequência dessa altíssima carga, irá proporcionar poucas repetições ao longo do treinamento. Dessa forma, então, podemos observar que um controle de carga ideal para o treinamento de força máxima deve respeitar sempre a especificidade de cada aluno. Estudos pioneiros em relação ao treinamento de força e também ao desenvolvimento de força máxima defendiam que somente esse último modelo de carga apresentado faria efeito com qualquer indivíduo. Somente exercícios com muita carga e no máximo 5 a 6 repetições iriam promover ganhos de força máxima. Mas, conforme os avanços nos estudos, estudos mais recentes, apresentaram que essa afirmativa é falsa, visto que, em estudos como meta-análises, foi observado que para indivíduos iniciantes no treinamento, cargas de 60% de 1 RM promoveram um tamanho de efeito em relação ao desenvolvimento de força máxima superior a cargas mais altas. Então, para um aluno iniciante, uma carga de 60% seria a ideal para o desenvolvimento de força máxima. Claro que aqueles indivíduos mais bem treinados, somente cargas de acima de 80% de 1 RM poderiam promover melhoras significativas em relação ao ganho de força máxima. Então, essas cargas mais altas tiveram um tamanho de efeito superior a todas as cargas inferiores. Dessa forma, então, tendo como base a literatura e os ensinamentos vistos em aula, podemos pensar que, com modelos de treinamento adequados,
como o treino isométrico e os treinos dinâmicos, principalmente, juntamente com um controle de carga específico e ideal para cada indivíduo, sendo aqueles mais novatos na academia, iniciantes no treinamento, começando seu treino com 60% a 70% de um RM, até menos, mas respeitando os limites de 8 a 12 repetições, podendo progredir juntamente com o seu desenvolvimento de experiência para cargas mais altas, como de 80% a 90% de um RM, com o limite de 5 a 6 repetições para ter um ganho de força máxima. Dessa forma, podemos concluir que a soma desses dois aspectos, um modelo de treinamento adequado e um controle de carga ideal, é o que proporciona um método de treinamento de força máxima adequado e muito bom para ser produzido. Trazendo, então, alguns materiais extras sobre o tema, eu trago aqui, então, a página no Instagram do Grupo de Pesquisa em Treinamento de Força da URGS, grupo ministrado pelo professor Roney, onde lá eles postam vários conteúdos sobre pesquisas em relação ao treino de força, né? Muita ciência em relação ao treinamento, mas também características de treinamento, dicas de treinamento. Então, é um conteúdo muito legal de se acompanhar. Deixo aqui o link da página deles no Instagram. Também trago a página do grupo BPro Treinamento, que é uma empresa especializada em cursos para profissionais de educação física, cursos sobre treinamento. E na sua página no Instagram eles focam um pouco mais em relação ao treinamento funcional, mas também abordam aspectos do treinamento de força e trazem sempre junto com suas referências científicas muitos conteúdos interessantes de características e dicas de treinamento. Deixo aqui o link da página deles no Instagram, juntamente com do seu canal no YouTube, onde lá eles também produzem conteúdo, inclusive podcasts falando sobre treinamento. Para quem busca um conteúdo um pouco mais informal, um modelo mais informal, trago aqui 3 links de canais no YouTube, esses 2 primeiros de youtubers americanos, ambos com todos esses aqui com um grande número de seguidores, de inscritos. E eles também abordam tópicos do treinamento, dicas de treino, características do treinamento, até alguns aspectos mais de entretenimento, mas também trazendo muita informação, e toda essa informação sempre apresentando um grande referencial científico, né? Esses 2 primeiros são americanos. E embaixo o canal do Renato Cariani, que é um treinador brasileiro, e no seu canal no YouTube ele também produz conteúdo sobre treinamento, dicas de treinamento e principalmente um podcast falando sobre treinamento físico com muitos convidados especialistas na área. Então é isso, muito obrigado pela atenção de todos. Feito. Muito bem, deixa eu parar aqui. Parabéns, Giovanni, muito legal a apresentação. Vamos tirar o compartilhamento. Eu vou fazer uns comentários aqui sobre o conteúdo e depois a gente já passa para o tópico especial. Bem legal, tá? Giovanni, bem joia. Me diz uma coisa, tu trabalha lá com o Roney, com o Cadore, não? Não, primeiramente valeu, Tarta, mas não, trabalho com o Cruel, né? Sou do GPAT, tá. Mas aí trouxe ali o link deles por ter referência ao tema, né? Bem legal, cara. Não, mas não precisa justificar. Eu só queria saber se tu era bolsista. Tu continua lá com o Cruel, que legal, cara. Continua com o Cruel. Exatamente, ao contrário, é positivo isso, né, cara? O grupo do Roney e do Cadore é muito bom mesmo. Inclusive, não conhecia. Isso que eu acho que é legal da disciplina, da gente se permitir fazer essa troca, que a gente acaba conhecendo coisas que às vezes eu, como professor, por exemplo, não conhecia, não sabia que tinha lá um local deles, que não sabia mesmo, não é por... que também eu não sou uma grande referência, mas eu acho que isso que é legal, né, da gente ir fazendo essas trocas, tá? O conteúdo foi bem melhor organizado do que de manhã, tá? De manhã a gente teve muito conteúdo fora, assim. Aqui eu vi, Giovanni, que tu fez uma introdução sobre força, que era importante mesmo. Acho que para primeiro assunto ficou bom, tá? O conceito geral, as manifestações da força, um resuminho assim do que acontece, isso é bem interessante. E focado no treinamento de força máxima. Então, a primeira parte do conteúdo que eu queria dizer é que eu acho que está correspondente, né? Essa divisão é como a gente usa na disciplina. Única coisa que eu faço de ajuste, gente, é que também é uma bobagem, tá? Mas só para a gente acertar aqui a linguagem, o método de treino que envolve mais repetições, a gente costuma chamar
de resistência de força, tá? Na disciplina. Uhum. Não muda muita coisa, mas seria isso. O professor Ronei, por exemplo, chama de força resistente e tal, mas teria isso para ajustar. Depois, assim, o que eu acho? Tem o material do American College, que nem está muito atualizado, que ele vai indicar mais detalhes sobre as cargas de treino de força. Quando a gente fala das cargas, não adianta só percentual e repetições, né? Por exemplo, tem tempo de intervalo, então essas coisas que eu vou adicionar agora, eu vou fazer um resumo. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que a gente usa em aula, tá? E aí a gente acerta. Isso aqui está no material do semestre passado. Deixa eu só ver onde é que está. Aqui. Tá? Essa tabelinha aqui, ela faz um resumo de métodos que o Giovanni explicou, mas mais avançado. O Giovanni já explicou outras cargas que também resultam em aumento de força, e às vezes até mais, tá? Mas tradicionalmente a gente vai chamar assim, treinamentos de força máxima é nessa zona, com poucas repetições. E ali eu vou fazer um ajuste, tá? Embora tenha até níveis de evidência intermediário a alto sobre isso, é interessante também a gente trabalhar em zonas que a gente vai chamar de força máxima com poucas repetições. E aí, o que eu adicionaria, tá? Que também é um ajuste, assim, que eu não sigo tanto o American College e nem alguns materiais, que eu vou justificar o porquê. Primeiro, assim, a gente pensa em cargas, né? Treinamentos de força máxima é nessa primeira coluna aqui. A gente trabalharia de 2 a 6 repetições, principalmente, embora tenha variações, né? E o Giovanni falou bem, assim, eu vou só fazer um parênteses só sobre as muitas repetições. Já tem vários achados em vários níveis de evidência que várias repetições a mais, quando a gente faz aquelas cargas que a gente costuma chamar de resistência de força, elas geram também adaptações de força máxima, né? A mesma coisa até de força rápida, dependendo do que a gente vai trabalhar, também tem transferências para força máxima. Mas, mesmo assim, os treinos de força máxima mais específicos aos testes que vão se fazer, são adaptados com esse tipo de carga. E aí a gente vai adicionar, assim, séries. Normalmente, aqui tem de 1 a 4, mas o que é mais normal é de 2 a 3. E é muito comum, às vezes, aumentar para 4. Mas isso vai ser dependente do número de exercícios, que vocês vão ver com o Ronei mais para frente, né? Porque aí a gente vai saber o número da quantidade de atividade, de exercício que a gente vai dar para grupos musculares, né? Mas mais normal é de 2 a 3, embora possa acontecer a 4. A outra coisa, o tempo do intervalo entre as séries, tá? O que acontece? Como são treinos com intensidade relativa muito alta, a regra vai seguir sempre assim, quanto maior é a intensidade, tá? Absoluta ou percentual mesmo, como aqui fecha na tabela, maior é o tempo de intervalo, tá? Aqui eu boto um tempo de intervalo que recebe crítica, tá? Mas eu vou justificar. De 1 minuto e meio a 2 minutos, o tempo de intervalo entre séries. É um tempo reduzido. O American College vai dizer que é melhor fazer mais, 2,5, 3 para cima, tá? O que eu vejo, gente? Muitas experiências minhas de treinamento, é difícil manter os alunos motivados a seguir tanto tempo de intervalo. Então, se vocês conseguirem, melhor, e porque a gente sabe que tem alunos, e depois acho que até o Berriel vai falar disso, tem alunos que têm motivações muito diferentes, tem caras que tu manda te atirar embaixo do ônibus, o cara se atira, assim, tem que cuidar. Mas tem muitos outros que não, que ao longo do tempo eles vão se desmotivando, então é um pouco mais difícil. Digo assim, se conseguirem 1 minuto e meio ou 2, eu já estouraria foguete. Mas, de qualquer jeito, se puder mais, é melhor, porque as evidências mostram que é melhor, tá? Outra coisa, outra informação importante na montagem do treino de força máxima é o intervalo entre os estímulos para grupos musculares. Aqui eu chamo de intervalo de sessão, mas tem que cuidar, porque não é exatamente de sessão, tá? É assim, o que acontece? Em força máxima, quando eu vou trabalhar determinado grupo muscular, o tempo de intervalo é de 2 a 3 dias, resumindo, para eu dar um novo estímulo para aquele grupo muscular. Isso é dependente do nível de aluno, tá? Eu vou dar um exemplo só para esclarecer assim. Se eu tenho um aluno de altíssimo nível, um cara que é levantador de peso, tá? Esses caras, em fases importantes de desenvolvimento de força, eles às vezes dão adaptação de 1 vez por semana para cada grupo muscular. Então, o tempo da supercompensação é muito mais longo, mas são caras altamente treinados e com cargas de estímulo muito altas, absolutas, assim. Então, isso aqui é mais uma tabela para o pessoal da saúde. Mas, mesmo assim, não se confunda. É 2 a 3 dias, mas lembrando que não preciso treinar só a cada 2, 3 dias. Eu posso ter, por exemplo,
treinamento de musculação todos os dias da semana, de segunda a sexta, 5 vezes por semana. O que eu só tenho que cuidar é que os grupos musculares, eles têm que ser estimulados a cada 2 ou 3 dias, ou seja, eu vou ter que escolher os grupos musculares de forma que eu feche esses tempos de intervalo, mais ou menos, para ter as adaptações otimizadas, tá? E a outra informação geral, na montagem do treino de força máxima, que é importante para os métodos de treinamento, é aqui, ó, é também considerar que esses números de repetições, quando é número mágico, assim, e se faz essas discussões, é de, sei lá, como ali foi dado, a minha tabela, né, de 2 a 6 ou de 15 a 20, tomem cuidado, porque tem muita variação interindividual, às vezes maiores do que até essas recomendações. Então, aqui, por exemplo, está mostrando, é um estudo clássico que mostra o seguinte, ó, se eu pego 2 grupos bem isolados, tá? Fundistas versus levantadores de peso, tá? Caras altamente treinados anaerobicamente ou aerobicamente, digamos assim. Vejam que o número de repetições até a falha por percentual de RM varia muito. Mesmo quando eu estou numa zona de força máxima, aqui ainda é um registro meu das antigas, eu usava um material que era mais para atletas de alto nível, que tinha repetições, eram muito intensas aqui, minhas intensidades, agora eu já mudei. Mas mesmo assim, se for pensar em força máxima, 90%, por exemplo, vejam aqui, ele vai de mais ou menos umas 4 repetições, tá? Para um cara altamente treinado anaerobicamente, até, vejam aqui, mais de 10 repetições, 11, 12 repetições para esse mesmo percentual num cara treinado aerobicamente. Isso significa que, além dessas tabelas, é muito importante que eu esteja monitorando e vendo o que meu aluno está fazendo nesse treinamento. Se essa carga está alta ou não, percebendo a falha e percebendo a qualidade de movimento, esse olhar, que depois o BRL vai complementar isso, o tópico dele vai ser isso também. Eu vou ter que ter esse olhar maior e não só guiado a esses números mágicos fixos, que eu mesmo estou mostrando aqui, que o Giovanni mostrou outros, tá? Porque tem essa variação que não é pouca coisa. Vejam aqui nas zonas de hipertrofia, aqui, que varia muito, mais de 100% o número de repetições até a falha, dependendo do tipo de aluno, né? Então tem espaço para isso, a gente tem que ficar atento, tá? Esse é um dado importante. O que mais, pessoal? Sobre mecanismos, acho que foi bem dado, assim, essa relação de adaptações neurais e as musculares. Eu vou para agilizar até, o BRL trouxe uma reflexão interessante de manhã. Ele colocou assim, que realmente, vindo da teoria do treinamento físico, tá? E pensando até não só nisso, mas até pensando em saúde de modo mais amplo, é engraçado, porque esses treinos de hipertrofia aqui não existem como método. Inclusive, eu falo em aula, porque no campo da saúde é super importante, porque a gente sabe que é uma zona onde eu posso potencializar adaptações morfológicas, digamos. Mas a gente vai ver que, na maioria dos nossos objetivos, no campo da saúde e do esporte, o aumento da massa muscular não vai ser um fim, ele vai ser, muitas vezes, um resultado paralelo do principal, que é mais funcional, que vai ser quase sempre fazer a tarefa, né? Levantar uma carga maior no dia a dia, com menos cansaço, que é o tópico de força na saúde, ou nos esportes, né? Realizar as tarefas com maior produção de força e também transferindo isso para treinamentos seguintes, que são de potência, etc., que quase sempre são mais funcionais, são mais específicos, né? E aí a gente vai ver que a hipertrofia quase nunca vai ser um objetivo em si. E aí a gente tem que lidar com isso, porque no campo da saúde tem todo um discurso sobre esse aspecto da estética, que não é para desconsiderar totalmente, né? Mas a gente tem que ter atenção e ter um papel pedagógico de tornar isso um pouco mais... discutir isso, né? Com os alunos, tá? Mas aqui está a questão. Outra questão que eu queria trazer para vocês, gente, que eu acho que é importante, quando a gente fala das bases de treino de força, e se aplicam muito a esse tipo de treino, treinamento de força máxima, lembrando assim, ó, resumindo, eu sei que o meu potencial de produção de força máxima, ele é dependente da velocidade de contração, lei de Hill, né? Relação força-velocidade, tá? O que acontece? Essa curva aqui, ela funciona para treinamentos que são executados em modo lento e encaixam com o que foi falado hoje. Hoje o Giovanni falou sobre treinamento de força máxima, tá?
E essas relações fecham, porque a gente vai executar esses tipos de treino em modo controlado. A gente, são tarefas que depois vocês vão ver com o Ronei, ou quem já trabalha com força sabe, que é a manutenção da postura, um controle de movimento, realizar com uma certa amplitude, né, relativamente lento o movimento, sem roubar, como a gente diz, tudo isso. Por quê? Porque quanto mais a gente fizer assim, a gente sabe que mais dentro também vai estar a teoria, a lei de Hill. Tá? Então, assim, professor, mas eu posso aplicar essa teoria e essa lei de Hill para exercícios de força rápida? Não. Não, o Hill fez, os modelos de estudo dele em fibra isolada foram de outra forma, foram em situações controladas, onde a velocidade era considerada controlada, embora a gente saiba que seja bem difícil, mas era considerada assim. Tá? Então, não é para força rápida. Então, essa relação aqui se aplica bem ao que o Giovanni falou. Né? Então, se eu mudo um pouco o meu ritmo de movimento em condições controladas, eu estou sob o jugo dessa lei, que vai indicar que meu potencial de produção de força aumenta conforme a velocidade de movimento diminui em fase concêntrica, que é quase sempre onde eu falho. Né? E essa é outra mensagem importante. Na maioria dos exercícios de musculação, onde eu vou treinar a força máxima, as situações de falha elas vão acontecer quase sempre na fase concêntrica, porque a lei de Hill mostra isso. Né? Se eu fizer uma velocidade lenta na fase concêntrica e depois eu faço a excêntrica na mesma velocidade, só que em sentido contrário, obviamente, vejam que o potencial de produção de força muda completamente. Aqui na região concêntrica eu vou estar perto do máximo, eu estou perto do 100% aqui, abaixo da linha vermelha, e para a mesma velocidade rebatida aqui, eu vou estar muito longe da minha máxima. Né? E é por isso que eu não falho tanto nisso e tal, e aí existem até estratégias de mudança de ritmo, mas isso não induz a um treinamento excêntrico. Eu vou precisar fazer outro tipo de treino, que em outro momento a gente vai falar sobre isso, tá? Onde eu vou ter adaptações específicas. Ou seja, quase sempre as adaptações vão ser eminentemente concêntricas nesses tipos de treino normal, que é, na maioria das vezes, o limite do nosso movimento aí para muitas situações diárias. São as condições antigravitárias que a gente fala. Né? Que quase elas são concêntricas, tá? Antigravitárias. Que mais, gente? Acho que é isso, Berreal. Não sei se eu esqueci alguma coisa dessa parte de manhã e se tu quer também adicionar alguma coisa. Não, eu quero só adicionar alguma coisa. O Giovanni, tá bem legal a tua apresentação, como o Tarta falou, eu vi de manhã também. Acho que a tua apresentação se manteve muito mais dentro do tema aí, pelo que o Tarta me falou, que é a força máxima. A única coisa que eu senti falta, cara, é tu fazer alguma explicação sobre o que é uma RM, entendeu? Porque, na realidade, tu fala o tempo todo em uma RM, tantos por cento de uma RM, e eu acho que faltou um link ali com o que é uma RM e como é que tu pode avaliar um RM, porque se tu não souber avaliar um RM, tudo aquilo que tu falou ali anteriormente, não tem sentido, tu entendeu? Então, acho que faltou esse link ali. Só dizer, olha, uma RM é isso, e as formas de avaliar a RM é o teste direto de força máxima ou indireto, que tem vários protocolos ali, nem precisava citar todos, um ou dois, né, ali. Eu acho que só faltou isso aí, mas o resto está muito, muito dentro disso aí. Só uma coisa que agora estava vendo aquele gráfico ali, né, Tarta, que tu mostrou esse último ali, que eu acho que é daquele artigo de 92 lá, não me lembro o nome do autor agora, do Sage, acho que era, esse aí, ó. Que a gente tem que estar atento, né, Tata, que está começando a surgir algumas novas modalidades de treinamento, não novas modalidades de treinamento, na realidade, né? O Giovanni, ele falou ali da questão das polias e dos equipamentos, mas agora está começando a surgir aqueles equipamentos isoinerciais lá, né, que ele supostamente seria mais próximo do equipamento isocinético, e eu acho que vai ter, como é um equipamento novo, vai ter alguma modificação nessa curva, eu imagino que vai ter, né, Tarta? Não, mas é isso mesmo, O isoinercial vai fazer com que a carga excêntrica seja alta. Então, vai ficar, eu acho que essa linha aqui do excêntrico ela vai vir mais para o outro lado. Não, mas assim, a leitura é assim, Berreal, bem lembrado, mas a leitura é assim, ó. O que acontece? Nos aparelhos de musculação normal, tu tens a força que quando tu eleva, sei lá, a rosca na máquina, ou sei lá, tirou da inércia, a força é menor. A força é sempre igual. A força média vai ser aquela força externa que vai se transformar numa força interna que é igual na fase excêntrica e concêntrica. O que muda é o percentual em relação ao máximo, né? Que é o que vai gerar falha ou não.
Então é rebatido aqui, é como se a carga, digamos que fosse nessa altura aqui na fase concêntrica, a essa velocidade. Na fase excêntrica, rebate. Só que no isoinercial não rebate. Essa força que se aplica aqui, o isoinercial ele tem essa característica de ler a velocidade com que tu fez a concêntrica e ele aumenta a carga. Então a carga que seria aqui na concêntrica, na excêntrica vem para cá, fica mais próxima da máxima excêntrica. É isso que ele faz biomecanicamente falando, né, da história. E aí torna-se, sim, uma adaptação excêntrica. Aí sim muda mesmo a relação, mas não é que a linha mude. O potencial de produção de força daquele grupo muscular é aquele. Sim. Só que muda esse ponto, ele vai estar mais próximo do 100% na excêntrica. É que na realidade, né, Tata, tu vai trabalhar sempre, como a gente está falando de força máxima, né, tu vai trabalhar sempre muito mais próximo da força máxima. E provavelmente aquela outra tabela que tu mostrou lá vai diminuir o número de sessão por semana, o tempo que tu precisa para ganhar mais força. Então, só nesse é verdade, muda tudo aquela tabela. Que a gente tem que estar atento, porque isso aí é um modelo novo e é uma das coisas que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Essa questão, a nossa área é uma área que a tecnologia está evoluindo muito, muito rápido. Se tu não está o tempo todo correndo atrás do que está acontecendo, tu vai ficar para trás. Eu acho que isso é um fator bastante interessante no que diz respeito ao treinamento de força máxima, né? E eu acho que outra coisa também, Tato, que está surgindo muito forte agora é aqueles treinamentos de força variável, né? Que é, por exemplo, tu colocar o super band aquele numa barra de agachamento e aí tu tá fazendo o agachamento, tu tá aumentando a tensão da barra e tu tem que aumentar a força que tu faz, né? E aquilo ali também, e assim, eu acho que está tendo muita confusão naquele treino, porque se fala que é um treino de potência, mas se tu piora a tua relação de força-velocidade, tu não está treinando potência, né? Tu está treinando força, que eu acho que tem que estar atento a como essas modalidades novas de treinamento vão influenciar essa capacidade de produção máxima, que na realidade, como é tudo muito novo, ainda a gente não tem muita certeza, né? Boa, bem lembrado, cara. São 2 métodos assim, que estão vindo e que a gente tem que esperar exatamente essa questão aí de adaptação, né? Ver quais são as respostas. Porque o isoinercial também, quando começou o isocinético, por exemplo, até na ESEF, a história da ESEF aqui, quando chegou o equipamento, como é que era o nome lá, o nosso... o Cybex, né? Chegou lá, eu me lembro que o pessoal tinha alguns que achavam que era aspirina, assim, é a solução do treinamento esportivo. E aí chegou o Schmidt-Bleicher, que era um cabeção da área de neuromuscular e coordenava a seleção olímpica alemã há vários anos, e o cara disse, olha, cuidem, porque esse isocinético ele tem baixíssima transferência para a execução de força específica, né, nos esportes. Então, ele serve para fases de base, para ganhos gerais e tal. Mas depois a pliometria era o melhor ainda, e até hoje a gente sabe que serve muito, né? O isoinercial tem essa coisa também, ele tem umas sequências diferentes, só que o que tem que se ver depois é qual o poder de transferência para as ações específicas, né? Que é o que tu disse, né, Berrel? Isso a gente tem que estar atento, assim, porque não se sabe, não é que nem se sabe do contrário, não é que nem do isocinético. O isocinético já claramente ele foge um pouco. O isoinercial é um pouco mais parecido com ações, mas mesmo assim a gente sabe que não é bem assim, porque, por exemplo, a ação de salto vertical não acontece de modo isoinercial, né? Ele acontece de modo que a gente treina mesmo, então o potencial de transferência talvez não seja tão alto, mas é para se estudar, né? É para estar atento, assim. O que eu acho, né, Tato, em relação a esses modelos de treinamento, e aí também o isocinético, né, a gente pode falar, eu sou suspeito para falar do isocinético, eu sempre faço isocinético nas equipes que eu trabalho, lá na seleção vou fazer também, numa parceria com o COB, no Rio de Janeiro, a gente vai fazer, até a ideia é a gente comprar um isocinético na CBV, mas eu acho que assim, a gente tem que levar em consideração para que a gente precisa. Por exemplo, o isocinético em relação a um trabalho de musculação num equipamento normal, a gente sabe que o ganho de força, em função de ele ser um isocinético, né, e não ser um equipamento isotônico, o ganho de força é muito maior. Porque, na realidade, o que acontece? O isotônico, que é um equipamento de musculação normal, no momento que tu tirou o equipamento da inércia, a força que tu faz nele é menor, a sobrecarga vai ser menor, tu vai ter um ganho de força menor. O isocinético, não. O tanto de força que tu faz, o dinamômetro vai responder com a mesma força contrária. Ou seja, tu tem que manter uma força constante, principalmente em velocidades mais baixas, né? Por mais tempo, isso vai fazer que tu tenha um ganho de força. O que a literatura fala é que tem um ganho de força
de 25% a 35% mais rápido do que tu num equipamento de peso livre, por exemplo. Então, tu tem que levar isso em consideração. Se tu está trabalhando com um atleta de alto nível que sofreu uma lesão e ele precisa ter um ganho de força para recuperar, o isocinético ou isoinercial vão ajudar nesse sentido, né? Na questão do tempo, na questão, por exemplo, para te ganhar força, não precisa ganhar força num período mais rápido, né? A gente sabe que o treinamento de força, tu vai começar a ter um ganho ali entre 7 e 8 semanas, tu precisa reduzir isso para 4, 5 semanas, a gente sabe que são estratégias que ajudam nesse sentido, né? Não, A grande questão que daí isso é bem tranquilo, tá? Lembrar disso, só o cuidado disso, né? Que não é nem o céu nem o inferno, ele é super útil, mas cuidar com isso, né? Até um certo ponto. Ele né? é útil dentro, que nem eu digo, né? E outra coisa, ele também é bom para as assimetrias, né? Que tu usa muito, é outra experiência que tu faz direto, né? Tu calcula aquilo e muda teu treino em função. E já vou usar outra também agora, que eu vi que os caras do futebol estão fazendo, tá da questão do... A gente já sabe também que no voleibol também a questão de déficit de força no posterior, ele também tem um indicativo de lesão de contromalaça e lesões no joelho, principalmente, né? E tem uns estudos no futebol que estão mostrando que há uma relação de força no isocinético com o nórdico, aquele, sabe o exercício nórdico, aquele que tu segura e o cara faz um excêntrico até deixar no chão. E o que os caras estão fazendo? Eles estão filmando e estão botando, por exemplo, no Kinové e fazem até o ângulo que o cara consegue descer. E o que eles estão conseguindo mostrar? Que quanto o cara mais desce, tem uma correlação direta com maior força de isquiotibiais no isocinético. Então, por exemplo, já está surgindo uma ferramenta que tu vai ter uma correlação alta com o isocinético que tu vai poder fazer através de uma filmagem de celular, por exemplo, para poder identificar um tipo de desequilíbrio. Que legal. Que é bem prático, né? O acesso é bem maior aí. Bem mais prático, né? Bem mais prático. Um isocinético custa $50 mil, né? Então é muito difícil. Mas é aquilo que eu digo sempre, que eu acho que depois eu vou falar também mais, mas é a questão do planejamento. Tudo tem que ter planejamento. Se tiver um planejamento adequado, tu vai conseguir usar os equipamentos de forma adequada. Tu ficar usando o equipamento por usar não vai te resolver o problema. Legal, cara. Não, é isso aí. Que mais, gente? Deixa eu fazer assim, comentários gerais. Acho que esse da RM que o Berriel falou é fundamental, tá? Eu queria também reforçar isso, que assim, ó, a gente sabe que tem o método baseado até a falha ou coisas assim, que hoje em dia até o pessoal está evitando, assim. Mas eu acho que a RM ou a estimativa da RM, usando lombar, alguma escala indireta, ele é super útil. E a gente bateu de manhã, eu queria também bater nisso, reforçar o que o Berriel falou. Eu acho que assim, ó, a gente precisa monitorar as coisas. E a RM, seja ela medida diretamente ou estimada, ela é bem útil. E ela deveria estar sendo pensada no ambiente de quem está treinando força. E vocês vão ver que o desafio de vocês no mundo real vai ser de que muitas vezes a cultura vai dizer não, mas isso dá muito trabalho, isso aí às vezes arrisca, porque muitas vezes não é bem feito, coisas do tipo. E não deveria ser, ou seja, a mensagem é avaliem, né, monitorem isso e tentem ter esses dados de treinamento de força baseados também nesses percentuais. Não é para fechar, como eu disse, não é para se colar nos percentuais que eu disse, porque vocês viram que tem variação, mas vocês, no sujeito, vocês vão conseguir controlar melhor. Só que é uma briga constante, porque a cultura de várias áreas é muito do tipo, deixa assim, é uma visão mais antiga, com pouco registro, que é o tiro no pé que eu digo para vocês, porque os caras vão só na intuição, e aí não dá. E o Berriel é um bom exemplo de um cara que vive o mundo real do treino e com muito dado científico, mas ele não esquece do outro lado, que é o que ele vai falar hoje. Mas não adianta, o ping-pong dele tem o lado do dado também, não pode ser tudo na avaliação Apache, né? No que eu acho e deu. Eu tenho que estar cruzando com coisas que o Berriel vai falar que, de novo, o limite não é de dinheiro. Como a gente falou, o dinamômetro isocinético. Se tem, melhor, mas se não tiver, a gente tem várias soluções. O Berriel acabou de dizer uma aí, dos exercícios nórdicos lá que o pessoal está usando direto para isquios, inclusive como modo indireto para estimar aí força de isquios e tal, que tem muita relação com lesões, né? E a gente vê que a frequência é muito alta ainda nos esportes coletivos, está inclusive aumentando, né? Por isso estão discutindo tanto. Então, assim, não tem desculpa, gente. A gente tem que ter mais informação e temos que mudar a nossa realidade. O último exemplo que eu dou para essa parte aqui
Eu digo assim que um exemplo bom para nós é quando a gente parar com essa coisa do prático e do teórico, assim. E aí eu dou o caso da medicina, assim, na medicina eles têm bons exemplos. Por exemplo, o cirurgião cardíaco é um cara que está na mesa de cirurgia, está lá todo dia, mas quando ele descobre algo diferente na experiência diária dele, ele muitas vezes vai e escreve para o New England um estudo de caso do que ele observou, de uma coisa diferente do que ele tinha visto em cima da literatura, porque é um cara que, embora esteja na prática, ele está sempre lendo o que tem de mais novo. E isso não impede, claro, é uma produção que às vezes não é um ensaio clínico, obviamente, é dentro da experiência dele, mas o espaço lá da medicina tem espaço para isso. E nós temos muita dificuldade, né? E sempre tem o discurso, não, mas isso aqui na real não funciona, vai fazer sombra para quem já está na prática, e a gente tem que avançar muito, né? Um exemplo disso, de um bom caso, desse casamento feliz do que a gente precisa para a área é o BRL, tá? E aí, gente, eu encerro por aqui. Giovanni, parabéns, vou parar de gravar aqui, e aí eu já passo a palavra para o BRL para a gente ir para a segunda etapa.